Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para a gente. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto só existe porque você existe, nunca duvide disso. Senão, Deus não teria me tocado a me mover neste projeto. O tema do vídeo de hoje é: não seja hipócrita. É um tema forte, mas Deus ensina com amor. Com o tema de hoje, Deus nos ensinará sobre quem tem o direito de julgar, a autoridade espiritual, sobre ouvirmos a palavra e não praticar, arrependimento e perdão. E Ele nos falará também de quem temos que receber a aprovação das nossas ações. Hoje Deus nos responderá algumas perguntas relacionadas ao julgamento que praticamos contra as pessoas. E algumas pessoas aí podem dizer que praticamos em favor das pessoas. A primeira pergunta que Deus nos responderá é: quem tem o direito de julgar? E a resposta está lá em Eclesiástico, capítulo 18, versículo 8 até o 14. A duração de sua vida é de 100 anos, quando muito. Como gota no mar e grão na areia, tais são os seus poucos anos frente a um dia da eternidade. É por isso que o Senhor tem paciência com os seres humanos e sobre eles derrama sua misericórdia. Ele vê e reconhece que o fim deles é miserável, por isso multiplica seu perdão. A misericórdia humana é em favor de seu próximo, mas a misericórdia do Senhor é para todos os seres vivos. Ele repreende, corrige, ensina e dirige como o pastor cuida de seu rebanho. Ele tem misericórdia dos que aceitam a instrução e dos que se esforçam para cumprir suas sentenças. Se o Criador de todas as coisas, inclusive o seu Criador, que criou o céu, que criou a terra, que criou as estrelas, o sol, todos os seres vivos, que é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele, com todo o seu poder, com toda a sua soberania, Ele escolhe sempre ter misericórdia de nós, se Ele é sempre bondoso conosco, se Ele escolheu nos perdoar, entregar o seu único filho lá na cruz por nós, se Ele, que tem todo o direito de nos julgar, não nos julga, quem somos nós para sermos intolerantes com as pessoas, com o próximo? Hoje Deus, Ele nos chama a nos questionar também se nós temos aceitado o que para Ele é importante, se nós temos acolhido todas as suas sentenças e nos esforçado para praticar o que para Ele é importante. Olha o que Deus nos fala em Romanos também, em complemento dessa pergunta sobre quem tem o direito de julgar. Lá em Romanos capítulo 5, versículos 5 até o 10. E a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo no tempo marcado morreu pelos ímpios. Ora, dificilmente se encontra quem esteja disposto a morrer em favor de um justo. Talvez alguém até se disponha a morrer em favor de uma pessoa de bem. No entanto, Deus demonstra seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, então, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De fato, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. A maior prova de amor que Deus nos deu foi entregar o seu único Filho naquela cruz em remissão dos nossos pecados. E por causa da bravura de Jesus, da forma que Ele aceitou o seu chamado, o seu propósito, Ele salvou toda uma humanidade e nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E o pecado ele nunca mais será um empecilho entre Deus e nós. E o interessante que é dito nessa leitura que eu acabei de fazer é que Deus ele deu o seu único filho
para que os seus inimigos tivessem a oportunidade de se reconciliar com ele. Inimigos por quê, Fabiola? Porque se nós fazemos sempre o que vai contra os princípios de Deus, se nós insistimos em viver dessa maneira, nós nos configuramos como inimigos. E mesmo assim, esse Deus, ele deu o seu único filho em remissão dos nossos pecados por esses inimigos, para que esses inimigos tivessem a oportunidade de se relacionar com ele, de acessar a vida eterna. Que Deus é esse que fez isso pelos seus inimigos, por nós que somos falhos, que nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com ele, de acessarmos a vida eterna. Esse é o nosso Deus, um Deus cheio de bondade, de misericórdia, de amor, de compaixão, de sabedoria. E aqui é muito importante dizer, eu acho que eu nunca disse, mas para que você seja salvo, a Bíblia ela diz, se você proclamar com a sua boca que Jesus é o Senhor e você acreditar no seu coração o que Deus fez, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Então, Deus nos dá essa oportunidade, mesmo nós sendo falhos. Deus nunca virará o rosto para a gente, mesmo nós sendo falhos. Deus, ele sempre escolherá aplacar a sua ira e nos receber de braço aberto e nos perdoar. E é isso que nós deveremos fazer também. Nós devemos ter como prioridade neste mundo, priorizar a Deus e tentar sempre, nos esforçar sempre para sermos um exemplo de Deus aqui na terra, um exemplo de Jesus aqui na terra. Olha o que Deus também nos diz nessas duas passagens de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 1 até o 5. Portanto, você não tem desculpa, você que julga. Seja você quem for, porque ao julgar os outros, você se condena a si mesmo, já que julga, mas pratica a mesma coisa. Sabemos que o julgamento de Deus se faz segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou seja, julgando os que praticam essas ações e, no entanto, fazendo a mesma coisa, pensa que vai escapar do julgamento de Deus? Ou você despreza a riqueza da bondade, paciência e generosidade de Deus, esquecendo-se de que a bondade dele conduz à mudança de mentalidade? Aqui é muito claro que Deus nos diz: tire a trave do seu olho primeiro para depois julgar o próximo. E Deus nos chama a mudança de mentalidade. Se Deus ele é misericordioso, se ele é compassivo, se ele é bondoso, se ele é paciente, você também pode ser. Como ser mais parecido com Deus? Buscando a sabedoria dele, que encontramos na Bíblia, em testemunhos, em pessoas que têm uma relação sólida com Deus, ouvindo mais a palavra dele, participando mais de cultos, de lugares onde o nome dele é engrandecido. Deus ele nos chama a buscarmos sabedoria para nos relacionarmos melhor com as pessoas. Olha o que Deus ainda nos diz em Romanos, capítulo 2, versículo 17 até o 34. Se você se declara judeu, conta com a lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade dele e instruído pela lei sabe diferenciar o que é melhor, se você está convencido de ser guia de cegos, luz do que se encontram nas trevas, educador de ignorantes, mestres de imaturos, possuindo a lei e a fórmula da ciência e da verdade, ora, você que ensina a outros, não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar e rouba? Diz que não se deve praticar adultério e comete adultério? Detesta os ídolos e rouba seus templos? Você que se vangloria da lei e ao transgredir a lei desonra a Deus, de fato, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, como está escrito. A partir do momento que eu aceitei o meu propósito, o chamado de Deus na minha vida, eu tenho que me policiar durante 24 horas, porque senão eu não terei autoridade espiritual para falar nada. Porque vocês sabem que antes de Deus me dar uma nova mensagem, Ele quer que eu aprenda com o que Ele me deu primeiro.
Ele quer que eu mude, que eu cresça primeiro com isso para depois transmitir para vocês. Porque se eu não praticar o que eu prego aqui, o que eu defendo sobre Deus aqui, eu não tenho direito nenhum de estar aqui falando com vocês. Então Deus nos diz sobre isso hoje. Se você julga o que você não pratica, se você não tem dado prioridade, não tem ouvido a minha palavra e colocado na sua vida e praticado isso, você não tem direito nenhum de julgar. Quem é você para julgar? E Deus nos diz mais, se você pratica tal ato, você está blasfemando, isso é uma blasfêmia contra Deus. Ou seja, estaremos desrespeitando algo que é sagrado. Então nós temos que nos policiar 24 horas sobre isso. Se você não pratica, não julgue quem faz o mesmo, porque você não tem poder, você não tem autoridade espiritual nenhuma para falar. Isso me faz lembrar algo que aconteceu há uma semana. Eu estava numa aula na faculdade e o professor ele estava falando sobre a saúde do idoso. E aí ele tocou um pouquinho na saúde da mulher. Ele virou para a gente e perguntou assim: vocês que falam sobre a importância da prevenção do câncer de mama, da importância de fazer o autoexame das mamas, vocês fazem esse exame, o autoexame da mama, todo mês? Quando ele perguntou isso para a gente, a minha sala aqui é cheia de mulher, né? Deve ter umas 20 mulheres. Apenas 2, 3 levantaram a mão. Eu não levantei a mão porque eu não faço realmente. E olha que interessante, há 2 semanas atrás eu fui convidada a gravar um vídeo sobre isso, sobre como fazer o autoexame da mama de forma correta, para falar um pouquinho sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Eu gravei esse vídeo, o pessoal postou e mesmo assim eu não faço o autoexame da mama. Então aqui, quando ele perguntou isso e ele tomou a conclusão, né? Tirou a conclusão que apenas 20% da sala faria, né, o autoexame da mama, eu fiquei com muita vergonha, porque a enfermagem ela vai muito além da assistência, né? Nós educamos muita população. E eu achei aquilo uma tamanha hipocrisia, porque eu tinha até gravado vídeo sobre aquilo, incentivando o autoexame da mama. E eu sendo enfermeira, eu estudando para tal profissão, o mínimo que eu deveria fazer é praticar o que eu defendo nessa profissão. Então aqui, Deus nos ensina aqui, se nós não temos experiência, se nós não praticamos o que nós falamos que é certo, nós não temos direito nenhum de julgar as pessoas. E principalmente pela questão da autoridade espiritual. Se nós não praticamos o que está na palavra, se nós não tentamos sempre nos esforçar para ser um exemplo de Deus aqui na terra, nós não temos autoridade nenhuma. Deus não nos dá essa autoridade para falar contra as pessoas. E mesmo assim, nós praticando o que para Deus é certo, nós também não temos direito de julgar as pessoas. Uma coisa é você trazer o seu testemunho, você apresentar a palavra de Deus. Outra coisa é você julgar, colocar o dedo na cara da pessoa mesmo e fazer ela se sentir menos pelo que ela pratica. Deus não nos chamou para sermos inimigos das pessoas aqui na terra. Aqui também com o que eu faço, eu entrego a palavra, mas quem transforma mesmo, quem pode transformar a sua vida é Deus. Então, quem vai fazer o extraordinário na sua vida não sou eu sou só um instrumento. Quem faz é Deus. E por isso que a gente tem que entender sempre que nós não somos nada. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra para entregar a palavra. Mas quem vai fazer a obra mesmo é Deus. É o Espírito Santo que vai falar dentro de você. É Deus que vai te enviar um vídeo relacionado a isso para confirmar o que Ele quer te falar. Que vai te mostrar um versículo, um capítulo bíblico para você basear, para você se direcionar nessa situação que você está vivendo. E é muito importante também nós observarmos se nós não estamos travando uma guerra com Deus. Porque se você está sendo injusto com o justo, se você está sendo injusto com quem é mais frágil, com quem não tem como se defender, com quem não tem condição nenhuma, Deus estará do lado do mais frágil. Então, muito cuidado.
procure sempre a sabedoria para se relacionar com as pessoas, porque senão você estará travando uma guerra contra Deus. Deus sempre estará do lado mais fraco. Nunca esqueça disso. Olha o que Deus ainda nos diz em Romanos sobre aquelas pessoas que praticam o mal sem saber que aquilo é incorreto. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 13 até o 16. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Assim, quando as nações, não tendo lei, fazem naturalmente o que a lei manda, mesmo não tendo lei, são lei para si mesmas. Elas mostram a obra da lei gravada em seus corações, e sua consciência e seus pensamentos dão testemunho disso, acusando-as ou defendendo-as. No dia em que Deus, de acordo com o meu evangelho, julgará os segredos dos homens por meio de Cristo Jesus. Deus nos fala aqui sobre a questão que não adianta só você ouvir a palavra, mas não praticar. Então, Deus quer ter acesso aos nossos corações. Ele quer que nós deixamos mesmo a porta aberta para que a palavra dele faça obra, faça morada em nossos corações e produza frutos com a nossa persistência, com a nossa perseverança, com o nosso temor nele mesmo. Porque não adianta ter uma fé morna, uma fé rasa, dizer que acredita em Deus, dizer que o ama e fazer tudo contra os seus princípios. Você está disposto a se abrir, a abrir o seu coração mesmo para o que Deus tem para você, para o propósito que Ele te chamou, para ser um exemplo real dele aqui na Terra, para fazer o bem para as pessoas, para dar o testemunho das grandes coisas que Ele tem feito por você. A sua vida só prosperará, só dará aquela guinada mesmo, quando você entender isso, quando você parar de apenas ouvir o que Deus prega e começar a praticar na sua vida. Quando você realmente o amar, o temer, fazendo o que para Ele é importante. Senão você estará sendo hipócrita, dizendo que ama a Deus e fazendo tudo ao contrário, tudo contra os princípios dele. E aqui nessa passagem, Deus nos diz sobre o ateu, sobre as pessoas que não sabem sobre a lei, sobre a palavra de Deus, mas praticam os princípios de Deus, porque esses princípios eles já estão gravados em seus corações e que isso agrada a Deus. E isso me faz pensar sobre a questão do pecado. Quando nós pecamos sem saber que aquilo é errado, aquilo não vai ser passível de julgamento, mas quando nós pecamos sabendo que aquilo é errado, daí o problema. Eu não estou dizendo que Deus virará o rosto pra gente, que Deus não nos perdoará, até mesmo porque, como eu sempre prego, eu disse muito nesse vídeo, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é paciente, mas nós não podemos fechar o olho e nos esquecermos do julgamento final. Isso tudo passará pela peneira de Deus no julgamento final. Daí a importância de sempre nos policiarmos, porque tudo que nós fizermos aqui na Terra, na verdade qualquer coisa, né, tem a sua consequência. Você quer ser lembrado pelo quê? Você realmente quer viver escravizado por algo que o preço já foi pago lá na cruz para você ser liberto? Você quer ser exemplo de quem aqui na Terra? Deus está nos chamando a refletirmos sobre isso mesmo. Vale a pena não se arrepender e não perdoar as pessoas? A resposta está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5. Com sua teimosia e com seu coração que não se arrepende, está acumulando ira para si mesmo, para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Se você se recusa a ser misericordioso com as pessoas, se você se recusa a se arrepender fácil, se você se recusa a perdoar as pessoas, você estará depositando dia após dia um veneno dentro de você que vai te matar de pouquinho em pouquinho. Lixo emocional a gente não guarda, a gente joga fora. Se você continuar acumulando isso dentro de você, uma coisa que você nunca terá é paz. E Deus não nos chama para viver perturbados nessa vida. Deus nos chama para encontrar, para entregar o controle da nossa vida em suas mãos e viver com mais liberdade realmente e vivermos leves.
Então se resolva. Pode ter certeza que você perdoando o próximo, você fará mais por você do que para a pessoa que você está proferindo essa ira. Viver cheio de ira é uma sentença de morte. E uma coisa importante também que nós temos que saber e trazer para o nosso coração é que um mandamento que Deus não nos perdoa é quando nós nos recusamos a perdoar o próximo, sendo que Ele nos perdoa a todo momento. E o outro também que Deus não nos perdoa de jeito nenhum é quando blasfemamos contra o Espírito Santo. Então, se policie mais uma vez. Realmente vale a pena ficar guardando esse lixo emocional e não se resolver com as pessoas? Daqui a pouco eu vou contar um outro testemunho que aconteceu essa semana, que eu tive que me resolver, porque senão não poderia gravar esse vídeo. Mas olha o que Deus nos responde também sobre essa questão. Então, onde o orgulho fica na relação com Deus? A resposta está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 27. Onde fica o orgulho, então? Fica eliminado. Por qual lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, onde fica o orgulho nessa relação com Deus? Ele não existe, ele é eliminado. Então, Fabíola, como não deixar o orgulho tomar conta? Através da fé. Se você tiver fé, se você tiver confiança no seu Deus, em quem Deus é, se você se propuser mesmo a entender mais sobre quem você é, a entender mais o seu Deus através da Bíblia, em buscar sabedoria em Deus para se relacionar melhor com as pessoas, o orgulho ele vai bater de retirada. Ele não vai habitar o seu coração. Por quê? O orgulho ele não é um dom, não é algo que Deus quer que nós sintamos, porque não vai nos ajudar a se relacionar melhor com as pessoas. Então, se encha muito de Deus, procure sempre direção em Deus para tudo que você for fazer, principalmente nessas relações interpessoais com as pessoas. Sempre busque o direcionamento com Deus, porque é certo que essas pessoas elas vão te magoar, porque nós somos falhos. Todos nós estamos passíveis aí de magoar as pessoas. Mas em Deus nós sempre encontraremos um direcionamento para lidar com essas situações, para não deixar que aquilo habite o nosso coração por muito tempo, para que a gente não fique depressivo e para que a gente não nos traumatize mesmo com aquilo. Em Deus nós sempre encontraremos uma forma de vivermos com paz, de vivermos melhores com as pessoas, de transformarmos mesmo a nossa vida e a vida de todas as pessoas que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Então, o orgulho, se você diz que ama a Deus, você vai ter que colocar ele no bolso em todas as situações e fazer o que Deus prega, o que para Deus é importante. A fé, ela vem por ouvir a palavra. Então, se você quer alimentar ainda mais a sua fé, procura sempre estar orando, procura sempre estar habitando lugares onde a palavra de Deus é falada. Procure sempre ouvir testemunho das pessoas, ler a Bíblia diariamente, que com toda certeza a sua fé ela não vai esfriar. E um testemunho que eu disse que eu iria contar sobre essa questão do orgulho é que Deus colocou no meu coração, quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, de me resolver com uma pessoa. Então, eu busquei sabedoria, eu pedi direcionamento a Deus na palavra, para eu confirmar se realmente eu deveria ir lá e pedir desculpa à pessoa. E aí, Deus me deu uma palavra: filha, não tenha medo, eu estarei com você, eu te segurarei com minha mão direita. Não olhe essa situação com desconfiança. Então eu fui e iria pedir desculpa a essa pessoa. Chegou lá, eu fiquei observando um pouco das ações dela e eu falei: que? Meu Deus, não tenho coragem de pedir perdão a essa pessoa. Eu não vou, ela não merece. Eu nunca vou fazer isso. Aí veio no meu coração assim: então como é que você vai gravar o vídeo de sexta? Porque eu gravo o vídeo na sexta para postar no domingo. E aí eu falei: não vai ter como correr daquilo. E ainda era uma sexta, eu deveria ter pedido perdão a essa pessoa na sexta, e eu consegui pedir perdão só na segunda. Mas aí eu fui,
todo o ambiente ali estava propício para aquilo mesmo. Eu realmente senti que era aquilo que eu deveria fazer e eu fiz, e foi a melhor decisão que eu deveria ter tomado mesmo, porque ficar carregando aquilo dentro de mim não foi legal. Daí essa pessoa explicou o lado dele, eu expliquei o meu também, e aí eu vi que nós estávamos com raiva um do outro à toa, não tinha necessidade. Daí a gente se pediu desculpa e tudo se resolveu. Então, se eu não tivesse me resolvido, eu não teria autoridade nenhuma espiritual para falar hoje sobre o arrependimento, sobre o perdão. Porque se eu me recuso a perdoar o próximo, como é que eu vou pregar aqui sobre a importância do perdão? Por isso que o vídeo de hoje é não seja hipócrita. Deus, ele quer chamar a nossa atenção quanto a isso. Ele está pedindo, filha, meu filho, se policie, seja melhor. Pare de hipocrisia. Eu não te chamei para isso. Faça, realmente fale, dissemine sobre a minha palavra, dissemine sobre os testemunhos do que eu faço na sua vida, mas baseado no que você faz. Se você não pratica o que para você, do que você diz que é certo, você não tem direito nenhum de falar. E não foi para isso que eu te criei, para viver com inimizade com as pessoas, mas foi para que o melhor em você se resplandecesse através de mim. De quem devemos receber a aprovação das nossas ações? A resposta está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29. Este é que recebe a aprovação não dos homens, mas de Deus. Então seja uma pessoa que se arrepende fácil, que quebranta o seu coração facilmente, porque isso sim agrada a Deus. Não queira agradar a pessoa errada. Não queira receber a aprovação dos homens, dos humanos aqui na Terra, que pode ter certeza. Algumas dessas pessoas, igual isso aí que eu fiz, que eu acabei de contar, sobre esse testemunho, que eu pedi desculpa. Se eu contar, por exemplo, a certas pessoas, elas vão falar comigo, nossa, Fábio, mas você é boba. Quem estava errado era ele. Mas eu não estou procurando receber a aprovação dos humanos, mas de Deus. Lógico, eu não estou falando que nós não devemos buscar as pessoas, né? Buscar familiares, buscar pessoas que têm experiência, principalmente os mais velhos, para pedir conselhos. Não é isso que eu estou falando. Principalmente porque eu preguei muito aqui hoje sobre a questão da experiência. A experiência, ela te dá autoridade para falar sobre algo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você sempre tem que buscar primeiramente direção em Deus para fazer tudo, para basear tudo que você vai fazer na sua vida. E depois, se você quiser confirmar isso, se você quiser aprender, tomar mais sabedoria, você procura essas outras pessoas. Deus tem que ser sempre o centro da sua vida. É isso que eu estou falando. Então, escolha de quem você quer receber essa aprovação das suas ações. De Deus que é perfeito, de Deus que sabe tudo, de Deus que te criou, do Deus que já te designou para um propósito que não é falho, que é fiel, que é misericordioso, que é bondoso, ou de um ser humano, de uma pessoa que é falha, que está tentando se reinventar todos os dias como você. Escolha sempre receber a aprovação das suas ações de Deus, mesmo que você duvide, isso sim é que importa, porque daí você viverá com mais assertividade. Você não perderá tempo nessa terra, você se relacionará melhor com as pessoas, chegará na sua terra prometida mais fácil, mais rápido. Você realmente crescerá e viverá o melhor de Deus nessa terra, o que realmente tem relação com o seu propósito, o que realmente vai te engrandecer, que você foi designado para realmente viver. Para finalizarmos, Romanos capítulo 2, versículo 6 até o 8. Ele recompensará segundo as obras de cada um. Vida eterna para aqueles que perseveram no bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Ira e cólera para aqueles que por egoísmo desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus, ele nos corrige, ele nos repreende, ele nos ensina através do amor, como um pastor, né? Ele cuida ali do seu rebanho. Deus, ele não está te falando isso hoje para te amedrontar,
mas Ele quer que realmente você dê acesso a Ele, ao seu coração, para que Ele realmente transforme a sua vida e a maneira que você se relaciona com as pessoas. E transforme a vida das pessoas também através de você, através das suas ações que vão glorificar o que Deus é, o que Deus prega, o que para Deus é importante. Mesmo que você ache que não, nós precisamos um dos outros. Não dá para ficar vivendo em guerra com as pessoas. Busque a sabedoria em Deus para se relacionar melhor com as pessoas. Dê mais testemunhos do que Deus tem feito por você, com amor, não com julgamento. Tente se policiar sempre. Será que o que eu estou falando, o que eu estou expondo para essa pessoa, será que realmente eu tenho experiência, eu tenho autoridade espiritual para falar isso? Ensine com amor. Entregue o seu testemunho, entregue a palavra de Deus e espere que Ele transforme a vida das pessoas. Você é apenas um instrumento. Quem realmente faz a obra é Deus. Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando. Que o Senhor possa ter abençoado todas as pessoas que entraram aqui e que elas tenham saído com uma resposta. Que essa palavra do Senhor tenha acessado realmente o coração delas. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos mais parecidos contigo, cada dia mais. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, nos mostre de uma maneira clara sobre onde nós precisamos melhorar para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, para que a gente chegue no grande propósito, na grande terra prometida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude a crescer realmente mais, que o Senhor nos envie experiências, pessoas que vão nos engrandecer, que vão nos ajudar a glorificar, a viver o propósito que nós temos no Senhor. Que o Senhor nunca vire o rosto para nós, meu Deus, porque se o Senhor virar o rosto para a gente, não tem por que mais seguir. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou na palavra de hoje, me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe sua semana.